tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra caralho mesmo. Caía bem pra caralho, entendeu? Até onde se sabia, Fabrício Queiroz estava completamente afastado da vida política. Não precisa vincular um nome. Chega lá e, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal, para conversar com ele. Faz fila. Mas esse áudio que você acaba de ouvir, gravado em julho e obtido pela repórter Juliana Dalpiva, mostra que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro continua bastante atento ao que acontece em Brasília. Queiroz é alvo de investigação por receber parte do salário de outros servidores do gabinete do então deputado estadual e agora senador Flávio. Flávio nega que tenha qualquer relação com o ex-assessor, como disse nessa entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Então, CPF eu tenho outro. A última vez que eu falei com o Queiroz foi logo após ele fez a cirurgia do câncer, né? Eu liguei pra saber se estava tudo bem e tal, e nunca mais falei com ele, não sei onde ele tá. Mas afinal, qual é o papel exercido por Queiroz após ser revelado que ele ficava com parte dos salários dos servidores do gabinete? Qual é a rede de influência do ex-chefe de segurança de Flávio Bolsonaro? Como funciona o uso da estrutura pública para abrigar aliados? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e participam deste episódio a repórter Juliana Dalpiva e o editor de País, Tiago Prado. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. É só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família. Pariu, cai igual uma uva. Juliana Dalpiva, mais ou menos há uma semana, nesse mesmo estúdio, você estava aqui conosco e a gente falava sobre o Queiroz. E nessa conversa a gente falava que o Queiroz estava fora de combate, tratando do câncer em São Paulo. Parece que não é bem assim. A informação que a gente tem é de que ele continua em São Paulo e que ele está doente. Só que ele, mesmo doente em São Paulo, está participando de discussões nos bastidores do PSL, né? Eu tive acesso a um áudio que ele fala sobre a possibilidade de nomear pessoas, indicações políticas, de um jeito que não vinculasse ao mandato do senador Flávio Bolsonaro. Então ele meio que conta assim, olha, tem um monte de gente que quer falar com o Flávio, faz fila no gabinete dele, de pessoas, de deputados, de senadores. Então, o jeito de fazer isso sem vincular é sugerir, né, para outro deputado, outro senador, ou então numa comissão. E é assim, ele, do jeitão assim dele, como ele fala, né, meu irmão, é só chegar lá e dizer, né, o nome. E aí, enfim, ele fala que os salários são bons. Então, assim, ele tá, sim, fazendo articulações ainda nos bastidores do PSL. Enfim, a gente também conversou com o advogado Paulo Klein, que faz a defesa dele. Ele sustenta, né, que o Queiroz não foi condenado por nada, e que também não tem nada de ilegal em relação a isso, e que ele tem capital político. Bom, a defesa do Fabrício Queiroz vê com muita naturalidade o fato de haver indicações políticas para qualquer cargo, né, e o fato dele ter ficado tanto tempo junto à Assembleia Legislativa, de fato, trouxe a ele um capital político que é inegável. E isso não se dissociou. O fato de ele estar respondendo uma investigação não quer dizer que ele tenha cometido qualquer ilícito, né? Existe uma investigação e, ao final dessa investigação, eventualmente, pode-se ter indícios de prática criminosa, o que não aconteceu até agora. Então, portanto, esse áudio, na minha opinião, não revela nada de ilícito e nada de ilegal. É apenas uma prática que é comum, de indicação de assessores para cargos políticos. E isso representa, de fato, natural, decorrência lógica do capital político que esse assessor tem junto ao respectivo político. Então não vejo nada de ilícito nessa conduta, nessa fala aí do Fabrício. A nota que o Queiroz enviou pra gente fala justamente isso, né, Juliana? Que ele mantém influência porque contribuiu de forma significativa na campanha de diversos políticos no estado do Rio. Então ele não nega que, de fato, ele faz essa articulação e diz que tem influência porque contribuiu. Como é que foi essa participação do Queiroz em várias campanhas? O
Queiroz foi funcionário do Flávio durante pouco mais de 10 anos na Assembleia. O que me explicaram sobre o papel dele, né, como chefe da segurança, era de mapear também, na época do período eleitoral, onde o Flávio ia fazer campanha. O pessoal fala que ele é muito querido em certas comunidades, então ele facilitava a chegada em lugares no subúrbio, na Zona Norte, na Zona Oeste. Sobretudo no ano passado, quando o PSL cresceu muito. Olha, no Congresso, o PSL de Bolsonaro vai ter a segunda maior bancada da Câmara, menor apenas que a bancada do PT. Essa estrutura que servia ao Flávio foi uma estrutura que também serviu a outros candidatos que estavam disputando vagas tanto na Alerj, né, para mandato de deputado estadual, como para deputado federal e também, no caso, o próprio Flávio que se elegeu como, né, senador. Então, essa mesma estrutura, assim, de, como é que faz pra ir em tal lugar e fazer campanha, isso era uma coisa que o Queiroz ajudava a planejar. Eu ouvi isso de mais de um deputado, assim, aqui na Alerj. Hoje eles falam um pouco sobre isso, não gostam muito, nem todos. Alguns, o Rodrigo Amorim, por exemplo, nunca deixou de assumir a amizade, a relação, mas muitos falam sobre isso, sobre como ele ajudava mesmo na época da campanha. Bom, essa relação do Queiroz com os deputados da Alerj é o que estava sendo investigado no âmbito do Ministério Público e essa investigação foi suspensa. A investigação, assim como a gente contou na semana passada, né? Ela continua suspensa até o julgamento do Supremo no mês que vem, 28 de novembro, se não me engano. Vai julgar como é que tem que ser o compartilhamento de dados, né? Que é isso que está pendente nessa investigação dele. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. Dentro da investigação, foi solicitado ao Queiroz que falasse sobre os servidores ou funcionários que ele contratava com o dinheiro que ele recebia dos outros funcionários de gabinete. Esse foi o esclarecimento que ele prestou ao Ministério Público por meio de uma carta. Isso aí ele ainda não entregou, né? Ele ainda não deu o nome dessas pessoas. Né? Uhum. Vou lembrar, assim, pra todo mundo entender. O Queiroz alegou na defesa dele que ele realmente recebia parte dos salários dos funcionários do gabinete, porque ele era uma espécie de, tanto chefe de segurança como de assessor, chefe de gabinete informal. Essa era um pouco a expressão que ele usou. Eu sou assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro e coordenador da segurança. Essa devolução do salário servia para ele fazer outras contratações fora do gabinete de pessoas que estariam supostamente atuando na base eleitoral, ou seja, em outros municípios ou, enfim, outros bairros, não dentro da Alerj. Ele se comprometeu, né, nesse depoimento a entregar isso, mas isso foi em fevereiro, isso até agora, outubro, isso não foi entregue para o Ministério Público e o que a defesa alega que vai entregar na hora que achar adequado. Uma coisa que eu acho que é importante, Maltic, falar, esse áudio não tem nada a ver com a investigação, tá? Não tem nenhuma relação com a investigação que tá acontecendo. Isso tem a ver com a questão política mesmo. Juliana, essa não é a primeira vez que a gente tem evidências da influência do Queiroz, mesmo depois que o caso veio à tona, né? A gente aqui no Globo mostrou em 6 de dezembro um outro episódio em que o Queiroz comunica por WhatsApp a uma funcionária que ela tinha sido exonerada. E ele já nem estava mais no gabinete do Flávio, né? Ele já estava exonerado desde 15 de outubro do ano passado, e aí, assim, no dia que se tornou público o relatório do COAF, a movimentação de 1,2 milhão, ele mandou uma mensagem para Daniele Nóbrega, que é a ex-mulher do capitão Adriano, avisando que... Capitão Adriano, só pra gente contextualizar, é investigado por participação na milícia de Rio das Pedras. Em 2014, Adriano foi expulso da PM com uma longa ficha policial. Respondeu a inquéritos por ligação com a contravenção, extorsão, envolvimento com a máfia de caça-níqueis. Queiroz manda uma mensagem para Daniele Nóbrega, que ficou nomeada 10 anos no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Alerj, para avisar que dias antes ela tinha sido exonerada porque ele e o Flávio estavam sendo investigados. Por meio do advogado, a gente tem alguma informação de que o Queiroz tem ido a Brasília, tem contato
com os gabinetes ou do Flávio ou de outros irmãos da família Bolsonaro? O contato que a gente soube é que é um contato, assim, por telefone. Não temos registro concreto para falar de visita em Brasília, no gabinete, ou um contato pessoal. Agora, por telefone, ele tá se articulando com pessoas do PSL. Eu não posso dizer que é com o senador Flávio. Isso eu não tenho evidência de contato direto com a família Bolsonaro, mas com pessoas do PSL, sim. O que ele tá fazendo ali é quase uma consultoria, né, Juliana? Ensinando o caminho das pedras. Olha, vai lá, pede um cargo em tal lugar, não precisa ser no gabinete direto do parlamentar. Faz uma nomeação cruzada, tem comissões, tem várias opções de nomeação dentro do Congresso, né? Ele tá ensinando um jeitinho de fazer. Porque, assim, ficou muito conhecido desde dezembro todas as nomeações que o Queiroz foi responsável. Ele próprio assumiu isso, né? Tanto as da família dele, são 7 parentes que ele nomeou, a mulher, a filha, enteada, e aí depois essas que envolvem tanto a ex-mulher do capitão Adriano como a mãe. Ele também assumiu a responsabilidade sobre isso, dizendo que ele tinha, né, essa possibilidade de fazer as nomeações. Juliana, o Flávio Bolsonaro comentou esse áudio? O advogado do Flávio, que é o Frederic Vassef, nos enviou uma nota para falar sobre essa questão. E aí ele diz assim: não é verdade, não procede o que está sendo alegado na suposta gravação, que eu não sei se é do Fabrício Queiroz ou outra pessoa. Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro jamais se encontraram desde o ano passado, nunca mais se viram, se falaram. Jamais neste período, não existe neste período, qualquer indicação de aproximação ou trabalho de Fabrício Queiroz para Flávio. Além disso, a gravação deveria passar por perícia da Polícia Federal para garantir sua autenticidade, a comprovação de que é Fabrício Queiroz e que não houve edição ou retirada de contexto da referida gravação. Então, ele basicamente nega contato, influência, que tenha recebido indicações. O Flávio alega que não tem nenhuma relação mais com o Fabrício Queiroz. E sobre a autenticidade dessa gravação, a gente não tem dúvidas. Não, a gente tá tranquilo também, até porque o próprio advogado do Queiroz teve acesso, tudo, não fez nenhum questionamento sobre. Juliana, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, brigadão. Thiago Prado, editor de País do Jornal Globo, muito obrigado por participar hoje aqui do nosso episódio. Só na liderança do PSL, na Câmara dos Deputados, há 50 servidores lotados. O que significa nesse mundo dos legislativos esses cargos que não estão vinculados ao gabinete de um deputado X, Y ou Z, mas acabam formando aquela estrutura de alianças que vão muito além do próprio gabinete? Eu acho que essa matéria que a gente publica aí com esse áudio do Queiroz mostra um pouco, né, como é muito maior a possibilidade de nomeação de pessoas em gabinetes, não necessariamente no próprio gabinete de um parlamentar, né? Então, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio, nós fizemos uma matéria esse ano, eu e o Capelli, mostrando que na Procuradoria da Assembleia Legislativa, né, se tivessem de fato lotados né, na Procuradoria todos os funcionários que ali se diziam lotados, eles sequer caberiam naquela estrutura. Não tinha cadeira para todo mundo, telefone, nada. Não tinha tamanho. Não tinha tamanho para todo mundo. 2 procuradoras concursadas da Alerj se recusaram a assinar a ficha de ponto de 42 funcionários que estão lotados na Procuradoria da Assembleia, mas não aparecem para trabalhar. A denúncia foi publicada na edição de hoje do Jornal O Globo. E quando a gente foi ver exatamente as nomeações, a gente foi reparando ali que cada nomeação, quando a gente procurava o funcionário que em tese estaria trabalhando lá, ele mesmo confessava que quem me indicou para cá foi o deputado tal, quem me indicou para cá foi o deputado tal. Então, assim, dentro do legislativo há várias possibilidades de nomeações, e não necessariamente só no gabinete do deputado. Na Alerj, por exemplo, você pode ter no máximo 20 e poucas pessoas, mas o deputado pode nomear em comissões, em outras estruturas do legislativo. E não só no legislativo, acho que é importante a gente ver também, se a gente der uma olhada na Furna de Onça, essa operação que prendeu deputados da Assembleia Legislativa. Uma das linhas, né, de investigação da Lava Jato aqui no Rio foi justamente mostrar que vários deputados estaduais tinham espaços no executivo fluminense. Então, principalmente no Detran, por exemplo. Então, é outra possibilidade. Os deputados, como eles têm a necessidade do executivo de passar
propostas no legislativo, o Brasil ele acabou tendo essa tradição, né, de construção de coalizão, né? A construção de coalizão muitas vezes de governos partiu da premissa de dar cargos no executivo para pessoas ligadas a deputados. Então, há uma série de possibilidades de nomeações de pessoas na administração pública e isso acontece muito, é super normal no Brasil. Acho que esse áudio do Queiroz mostra um pouco isso. O próprio presidente Jair Bolsonaro, essa semana, naquele áudio que revela o interesse claro do presidente, a interferência dele nas negociações para retirar o delegado Valdir da liderança do PSL e colocar no lugar o Eduardo Bolsonaro, ali ele já fala um pouquinho sobre o que é o poder de um líder. Que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras muda de uma hora para outra, muda. Isso até chegou a ser especulado na semana passada. O ministro Ramos depois acabou negando. Alguns deputados do PSL, da ala bivarista, começaram a receber o recado de que poderiam ter algumas posições, né, em que eles indicaram pessoas no Poder Executivo, que eles poderiam ser retaliados pelo governo. Depois o Ramos acabou negando isso, que isso não aconteceria, mas o fato é que a gente sabe que por mais que esse governo tenha o discurso de que não fez coalizão com partidos com essa premissa de distribuição de cargos, isso não é 100% verdadeiro. É claro que aconteceu sim num grau menor do que em outros governos. A gente vem sempre falando isso aqui, de que o governo Bolsonaro não quis construir coalizão política com o mesmo método de outros governos, né, com tanta distribuição de cargos, mas dizer que nenhum deputado não tem indicação no governo federal é tolice. A questão aqui não é criminalizar a nomeação política, porque não é esse o problema. O problema é o que vem embutido aí, se virar esquemas de corrupção e etc. Mas, voltando, eu acho, a matéria que a gente publica hoje, o que eu acho que é importante é que o Queiroz sinaliza nesse áudio que a gente divulga amplo conhecimento mostra, né, como o Queiroz, né? O Queiroz trabalhou no gabinete do Flávio durante mais de uma década, então ele sabe muito bem como funciona toda essa questão da administração pública, de nomeações, de indicações, e o que chama atenção é que agora, em junho, ele continua sabendo exatamente como funciona, e é exatamente assim que funciona, e ele descreve no áudio que o gabinete do Flávio Bolsonaro continua sendo super requisitado, super demandado. Então, ele mostra total conhecimento do funcionamento ali. Thiago, obrigada pela participação mais uma vez. Muito obrigado, Thiago. Um abração. Obrigado, gente. Valeu. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.